Olá pessoal, vamos dar continuidade, às transmissões referentes aí à aula de demências, certo? Quando nós falamos de demência, eu já havia comentado anteriormente, temos que cerca de 80 a 90% dos casos de demência, das causas de demência, são devidas ou ao Alzheimer ou à demência vascular. E os dois outros tipos de demência conhecidos, mais comuns, você tem a demência frontotemporal e a demência dos corpos de Levy. Existem outras causas relacionadas, outras causas raras de demência? Sim. Mas, devemos ter em mente que esses 4 tipos são os principais, certo? A gente vai comentar sobre eles. E fora esses tipos, falar das causas raras de demência nesse sentido. Começando a falar sobre o Alzheimer. No Alzheimer, o paciente ele vai perdendo aos poucos as suas capacidades cognitivas superiores. O que é isso? Memória, linguagem, cálculo, aprendizagem. E aí, a memória remota de um paciente com Alzheimer está preservada e a memória recente está prejudicada. Ele lembra de fatos antigos, mas de fatos recentes ele esquece. Mas, professor, será mesmo que o Alzheimer só acomete a memória recente? Aí eu trago uma curiosidade para vocês. Na realidade, o Alzheimer também afeta a memória remota. A diferença é porque ele só vai atingir a memória remota quando já estiver numa fase mais avançada da doença. Beleza? Professor, a demência de Alzheimer, ela é uma doença? Na realidade, ela é uma síndrome, que envolve várias características nesse sentido. Desde uma agnosia, a pessoa deixa de reconhecer rostos, falas, cheiros, cores, objetos. Uma prosopagnosia, em que o indivíduo ele não consegue reconhecer rostos, objetos e cores, nem mesmo quando estimulado, já é um estágio mais grave nesse sentido. Uma apraxia, ele não consegue sequer abotoar o botão da camisa como fazia antes. Uma anedonia, o que é isso? Uma perda, do gosto, do prazer, pelo que sentia prazer em fazer antes. Não é isso? Então, devemos ter em mente que o Alzheimer, ele se caracteriza pelo acúmulo de proteína beta-amiloide no espaço extracelular do neurônio, formando o que nós chamamos de placa senis. E internamente ao neurônio, ou seja, intraneuronal, nós vamos ter a proteína tau, formando os emaranhados neurofibrilares. Professor, eu tenho no exame de neuroimagem, como uma tomografia computadorizada de crânio, uma ressonância magnética, ou mesmo um exame de neuroimagem. Eu tenho como definir que é Alzheimer. Na realidade, o diagnóstico de Alzheimer ele é clínico, ele é totalmente clínico, porque em termos de alterações da neuroimagem, só vamos perceber alterações quando já está no estado bem grave da síndrome da doença de Alzheimer nesse sentido. Beleza? Mas me diz uma coisa, professor. No eletroencefalograma, o que a gente percebe? Ou ele vai estar normal, ou então vai estar com uma lentificação, uma ligeira lentificação inespecífica, ou seja, que não se refere a nada. Porque na realidade o Alzheimer ele não tem sinal patognomônico. Por exemplo, se você enxerga manchas esbranquiçadas na cavidade oral de um indivíduo, que é o sinal de Koplik, você sabe que é sarampo, do paramyxovírus. Se você avalia um neurônio com um corpúsculo de Negri, você
Você sabe que ali é a hidrofobia, é a raiva. Se você vê nódulos de Ascoff a nível de miocárdio, músculo cardíaco, você sabe que é uma febre reumática. Mas o Alzheimer não tem isso, né? Se você olhar uma tomografia computadorizada de crânio ou uma ressonância magnética, né, que vai acontecer aqui, haverá uma área sim que irá ser afetada, né, do córtex cerebral, que vai aumentando com o passar do tempo. Mas isso só é perceptível nos casos mais graves, como eu já mencionei. Beleza? O Alzheimer, gente, ele acomete, né, assim como a maior parte das demências, após os 65 anos. E tem um fator muito importante a considerar, que é o caso da hiperhomocisteinemia. Hiperhomocisteinemia, o que é isso? A hiperhomocisteinemia é o aumento do aminoácido homocisteína no sangue, devido a causas genéticas. E isso é um fator predisponente para o Alzheimer. Beleza? Professor, já que estou falando em genética, o que é que mais está relacionado ao Alzheimer atualmente? Temos que falar no alelo E4 e na apolipoproteína ApoE4. Né? Temos que falar que o HSV1, que é o vírus da herpes simples 1, né? Herpes simplex, ele é um fator predisponente para a doença de Alzheimer também, tá certo? Existe o que nós chamamos de APP, que é a proteína precursora amiloide. Existe o PICen1 e PICen2, que é a pré-senilina 1 e a pré-senilina 2, certo? Existe também o que nós chamamos de TREM2, que é o Triggering Report of Myelocytic Cells, TREM2. Ou seja, são os receptores, né, que desencadeiam, né, as células mielocíticas, né, do tipo 2, beleza? Esses são fatores também que levam, né, a doença de Alzheimer nesse sentido. Além, é claro, de biomarcadores, como é o caso da interleucina 1-alfa, interleucina 1-beta, interleucina 6 e TNF-alfa, que é o fator de necrose tumoral alfa, que é um fator tecidual. Ok? Beleza, então. E se a gente for falar assim, professor, mas tem como a gente tentar evitar esse processo de envelhecimento? Na realidade, o que nós vamos perceber é que existe o que nós chamamos de PISC, né? Que é Induction, né? Pluripotent stem cell, indução de células pluripotentes ou células embrionárias, células tronco embrionárias. Ou seja, uma desdiferenciação celular a partir dos chamados fatores de Yamanaka, que são, né, relacionados aí ao processo de diferenciação, né, que vai ser, por exemplo, né, o OCT4, você tem também ali o SOX2, o KLF4, o CEMIC, o NANOG. Inclusive também tem um brasileiro que é o TCL1A, beleza? Relacionado aí à reprogramação de células, que os cientistas já conseguiram rejuvenescer, né, células em laboratórios. Eles rejuvenesceram uma célula, né, em até 30 anos mais jovem nesse sentido, certo? Como é que eles conseguiram isso? Simplesmente, né, houve então, eles pegaram uma célula da epiderme, por exemplo, fizeram extraíram a parte do DNA que decodifica para proteínas de célula especializada. Aos poucos, a célula, pelo dogma central genético molecular, daquele processo de replicação, transcrição e tradução, já passaram a produzir, então a célula passou a produzir proteínas de célula mais jovem, né, de célula embrionária. Depois eles inocularam DNA, né, que eles queriam, por exemplo, o DNA da célula da pele. Introjetaram o DNA dessa célula embrionária, essa tronco já indiferenciada, e assim, né, ela foi amadurecendo até que ela se especializou na célula da pele. E aí nós falamos chamada reprogramação genética, né, de células para tentar pesquisar o processo de envelhecimento nesse sentido. Pois bem, agora vamos falar do que nós chamamos de demência vascular. O que é a demência vascular? Primeira percepção que nós temos que ter em mente é que a demência vascular ela acontece devido à microangiopatia. O que é isso? Os vasos sanguíneos cerebrais eles vão estar acometidos, geralmente por um AVC hemorrágico, um AVC isquêmico, né, um acidente isquêmico transitório. Mas na realidade, quando nós falamos em AVC, nós estamos relacionando ao que nós chamamos de demência
subcortical, beleza? A demência subcortical, que cursa com leucoaraiose. O que é a leucoaraiose? Leucoaraiose é quando você tem a degeneração da substância branca, né, subcortical, cerebral, entendeu? E aí, fora essa demência vascular do tipo subcortical, professor, tem outro tipo de demência vascular? Tem. A demência chamada de CADASIL e CARASIL. Ambas são distúrbios genéticos e hereditários. Genéticos estão presentes, né, no cariótipo do indivíduo, e hereditários que passam de pai para filho nesse sentido ao longo das gerações. Então, o que acontece? Só que o CADASIL, né, que é devido à enxaqueca, né, mesmo que não haja o AVC, mas só a enxaqueca já pode predefinir o que nós chamamos de CADASIL. Então, o CADASIL ele é uma herança autossômica dominante, né? Basta apenas um alelo para que ele se manifeste, um alelo do gene para que ele se manifeste. E o gene mutante é o chamado NOTCH3, 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 beleza? Já o CARASIL, né, que é uma variação do CADASIL, é uma herança autossômica dita recessiva, autossômica porque acomete apenas as células somáticas, né, e recessiva porque, no caso, né, tem que ter dois alelos, né, do gene para que a doença se manifeste. E o gene mutante é o HTRA1, certo? Nesse sentido, beleza? Pois bem, então quando a gente fala de demência vascular, temos esses achados nesse sentido. Professor, mas só disse que além do Alzheimer e demência vascular, tem mais dois tipos de demência muito importantes serem trabalhados, não é verdade? Sim. Temos que falar da demência frontotemporal e demência corpus de Levy. A demência frontotemporal é aquela que acomete, né, o quê? O lobo frontal. E na hora que ela acomete o lobo frontal, o que vai acontecer? O paciente ele vai se tornar desinibido, né? Ele vai falar palavrões, né? Vai ter uma hipersexualidade, né? Nesse sentido, beleza? Então, se você vê aquele paciente que ele fala muitas coisas, né, de palavrão, de hipersexualidade, isso se refere a uma demência frontotemporal, também conhecida como doença de Pick, beleza? Lembrando que a demência frontotemporal é uma das únicas demências, né, que acomete antes dos 65 anos, que a maior parte das demências acomete após 65 anos, mas a demência frontotemporal tem essa exclusividade. Ela acomete antes, pode acometer, né, antes dos 65 anos, beleza? Falando agora também na demência corpus de Levy, você vai ter que é devida aqui, né, a chamada alfa-sinucleína, né? E no caso, se nós formos falar, o paciente apresenta alucinações visuais, né, e sintomas extrapiramidais nesse sentido, beleza? E aí, no caso, né, da demência corpus de Levy, ela leva esse nome devido aos corpos de Levy presentes, né, aí no córtex cerebral do paciente. Então, se a gente fosse falar da demência corpus de Levy, lembraríamos do ator, né, norte-americano Robin Williams, né, que cometeu suicídio, e também falar sobre, quando a gente fala de demência frontotemporal, só retomando, né, o ator Bruce Willis também, né, que foi acometido por esse tipo de demência frontotemporal. Então, falar em demência corpus de Levy, lembra do Robin Williams, né? E falar, que eu até tirei foto lá em Dreamland, né? E falar de demência frontotemporal, lembra do Bruce Willis, certo? Nesse sentido, beleza? Pronto, mas essas são as causas principais de demência. Mas existem outras causas raras de demência, né? Como, por exemplo, vamos falar da demência associada à doença de Parkinson. O Parkinson é uma doença que vai ser ocasionado, né, pela falta de dopamina na fenda sináptica. E aí o paciente ele tem uma marcha festinante em ferro de passar, só anda arrastando os pés. E no caso, se deve à substância nigra, né, presente na região do córtex cerebral. E além disso, né, o paciente apresenta bradicinesia, que é uma indicação dos movimentos, e uma rigidez muscular, né, nesse sentido, beleza? Então o que vai acontecer? Quando eu falo de demência associada ao Parkinson, é uma causa rara de demência, por exemplo. E uma outra causa rara, a degeneração corticobasal, em que vai ter uma redução do número de neurônios, né? No caso, que muito se assemelha ao Parkinson. Ou ainda, a
paralisia supranuclear progressiva, que é quando você vai ter, né, ali o paciente vai apresentar distúrbios relacionados, por exemplo, é um tipo de parkinsonismo atípico, que também cursa com bradicinesia e, né, rigidez muscular, né, axial com distonia aguda nesse sentido. Mas me diz uma coisa, professor, também afeta os movimentos oculares voluntários, né? Sim, o paciente consegue nem piscar os olhos. E também, né, você vê que vai ter uma demência pseudobulbar. O que é a demência pseudobulbar? É uma lateralização, né, da língua, né, e também dos músculos da face, né, que ficam contorcendo assim, né, devido a que é isso? Devido à demência pseudobulbar, beleza? Falando em outro fator relacionado também, temos que abranger, por exemplo, quando a gente fala sobre a coreia de Huntington, o mal de Huntington, como se percebe também. A coreia de Huntington, ela pode cursar com atetose, coreia e hemibalismo. O que é a coreia? Coreia acomete a face, o tronco e os membros superiores e inferiores. Já a atetose, as mãos e os pés vão ser acometidos, né? Vai ter uma contorção muscular que o paciente fica assim, ó, né? Aqueles pacientes que apresentam contorção de mãos e de pés, nesse sentido. Já quando a gente fala, por exemplo, do hemibalismo, o hemibalismo são movimentos violentos, né, dos membros superiores ou inferiores nesse sentido. E essa parte que a gente fala da coreia de Huntington, mal de Huntington, doença de Huntington, ela se deve a quê, professor? Ao acometimento do núcleo caudado e do putamen, que são gânglios basilares cerebrais que ficam abaixo do telencéfalo, que o telencéfalo é a principal parte do cérebro, né? Que é o cérebro propriamente dito, a massa cinzenta. E a partir daí você vai ter o quê? Você vai ter que, devido a afetar o putamen e o núcleo caudado, né, que são gânglios basilares cerebrais abaixo do telencéfalo, e aí o que eles vão regular, essas áreas cerebrais? Vão regular desde a suavização dos movimentos. E a partir do momento que eu tenho afetado o putamen e o núcleo caudado, acaba que o paciente tem, né, essas discinesias, né, nesse sentido, beleza? Sempre assim. E outra causa de demência também, para falarmos, é a doença de Creutzfeldt-Jakob, né, ou Jacob, como queiram, né, dependendo aí da tradução. E aí se refere ao mal da vaca louca, a doença espongiforme bovina, doença espongiforme humana, né, em que acontece o quê? O que vai acontecer é que durante a gripe espanhola, os indivíduos se alimentavam com carcaças, né, em putrefação, e lá tinham prions, que eram partículas virais. E a partir daí, o que vai acontecer? A partir daí, o que vai acontecer é que esses prions, partículas virais, estavam ocasionando essa doença espongiforme bovina, que ficou conhecida como mal da vaca louca, e que também acomete o ser humano como a doença espongiforme humana, em que o cérebro fica todo esponjoso e o indivíduo, ou mais um gado, começa a ensalivar. Beleza? Também é uma causa rara de demência nesse sentido. Professor, mas além dessas causas de demência, também existem outras, não existem? Ainda existem. Por exemplo, causas metabólicas. Qual é a causa metabólica de demência que nós vamos mencionar? Pode ser uremia, que é a presença de ureia no sangue, né, devido a fatores genéticos, né? Pode ser devido, por exemplo, a uma insuficiência hepática, né? Uma insuficiência hepática, um hipotireoidismo, que também está relacionado ao metabolismo, inclusive o fígado, né, e a tireoide, né, são órgãos glandulares, né, então eles acabam, né, muito mexendo com a questão do metabolismo. Inclusive, nunca confundir hipotireoidismo com hipertireoidismo, né, que o hipo acomete partes focais da glândula e o hiper acomete a glândula inteira, né, nesse sentido. E aí, gente, falar também, por exemplo, da doença de Wilson, do acúmulo de cobre, né, que passa a ser tóxico para as células do organismo. E além disso, mencionar também, por exemplo, como a gente fala, além da doença de Wilson, né, como causa metabólica das demências, também falar a síndrome de Cushing, devido aos corticosteroides, os análogos sintéticos dos corticoides, por exemplo, a nimesulida, né? E aí pode ocasionar a giba de búfalo, né, que é essa parte do trapézio, músculo do trapézio bem aumentada, né, e a face de meia-lua, que é a face bem arredondada também, devido aí, né, à síndrome de Cushing dos corticoides nesse sentido, os AINES, né, anti-inflamatórios não esteroidais,
antigamente conhecidos como DAIs, drogas anti-inflamatórias esteroidais, que se não utilizadas adequadamente, podem levar inclusive a edemas, né? Pode levar a arritmias, aumento do potássio sérico, K+, né? Levando também a outras comorbidades nesse sentido, beleza? Agora vamos falar um pouco sobre as causas nutricionais das demências. O déficit de vitamina B12, que é a cobalamina, vitamina B3, que é a niacina, e B1, que é a tiamina nesse sentido. Inclusive a vitamina B1 está relacionada à síndrome de Korsakoff, aquele paciente que só quer ingerir álcool e não se alimenta de proteínas cárneas. E assim ele acaba, né, desenvolvendo a síndrome de Korsakoff nesse sentido. Beleza? Pelo déficit de vitamina B1. Pronto, gente. Falando agora de causas relacionadas a outras causas, né? Você tem o que, por exemplo? Outras causas de demência. Infecção, né? Você pode ter também como causas de demência o uso do álcool e outras drogas, né? Metais pesados como o chumbo e o mercúrio, né? Outras causas de demência, você vai ter, por exemplo, ali, como a gente fala, por exemplo, como causa de demência, né? Outras causas de demência, neoplasias, que é o câncer, né? Certo? Nesse sentido, né? Então você tem aí, nesse caso, outras causas de demência associadas também, né? Nesse sentido, beleza? Pronto, gente, era isso. A nossa aula vai terminando por aqui. E até a próxima oportunidade. Espero que vocês tenham gostado. E até breve. Valeu, galerinha. Tchau, tchau.